Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã. Eu já quero saber aqui no comentário de vocês. Vocês conseguiram assistir o jogo ontem? Conseguiram assistir até o final daquela partida de ontem? Aquilo era futebol? É para isso que nós temos Campeonato Carioca? Pois é, meu irmão, já vou começar a criticar desde logo aquele jogo que deve ter sido um dos piores da minha vida, porque tecnicamente muito fraco. Aquilo não pode se chamar time do Vasco da Gama com aquele uniforme. Não pode, não pode. Os caras não têm técnica alguma. Que jogo horroroso. Mas ontem tivemos Audax e Vasco da Gama pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Aqui você está no pós-jogo, naquela análise de torcedor para torcedor. Então venha comigo até o final desse vídeo, logo após a nossa vinheta. Bom dia, meus nobres! Hoje, feriadão no Rio de Janeiro. Pelo menos você tem um bom dia, porque você deve ter tido uma péssima noite se você viu o jogo ontem do Vasco da Gama. Mas antes, vamos logo naqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo no like, muito nos ajuda. Acompanhe este canal, inscreva-se nesse canal. Vídeos diários, 7 horas da manhã, as nossas lives. Hoje, feriadão, não vai ter live. E aperte a sinetinha para você ficar sempre ciente de tudo sobre o Vasco da Gama, daqueles comentários, livros, opiniões de torcedor para torcedor vascaíno para vascaíno. E ontem nós tivemos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2023, Audax e Vasco da Gama, um empate em 1-1 horroroso. O Vasco da Gama assim fica na 7ª posição com 2 pontinhos, lembrando que são 11 jogos, 11 rodadas para o Vasco pelo menos terminar em 4º colocado para ir para a semifinal e garantir aquela vaguinha ali para a Copa do Brasil. O próximo jogo do Vasco ia ser contra o Botafogo já na segunda-feira. Só que esse jogo foi adiado para dia 16 de fevereiro, numa quinta-feira, às 8h30 da noite, local ainda indefinido. Então o Vasco só vai retornar a campo. Obviamente, vocês sábado tem o jogo de Inter de Miami contra o Vasco da Gama, um amistoso internacional, mas pelo Carioca, apenas no dia 26, lá na outra quinta-feira, contra a Portuguesa, também no estádio Luso Brasileiro. Aqui vamos falar de algumas coisas sobre o jogo de ontem, que para mim representa muito mais conceitos em si do que propriamente pessoas ou momentos. Em qual sentido? Você tem o Campeonato Carioca que a gente está sempre discutindo a validade, a importância desses campeonatos regionais, tanto que a gente está apoiando o Vasco da Gama em romper com a transmissão da TV, pelo menos para falar, olha, eu quero receber que nem o Flamengo, porque esse campeonato já não me vale mais nada. Mas aí também o próprio campeonato, a própria festa, não valoriza o produto que tem. E ontem a gente não pode ser chamado aquilo de uma partida de um campeonato carioca. Campeonato carioca da Elite A, Vasco da Gama com seus reservas horrorosos, contra o Audax, um time muito ruim, aliás, também, que você praticamente não viu o futebol, você via bola para frente, bola para trás, lançamento, erros de passe, erros de chute lá parecia futebol americano, assim, muito acima da trave, com gramado. E depois, o local, o estádio Luso Brasileiro está em obra. Aquela ali parecia cena de guerra, com a arquibancada toda quebrada, um gramado, parecia alguns pontos que nem sequer tinha grama. Você já vê ali uma partida que você vai ver. Se nem o local é bonito, agradável para se ver um futebol, imagina um futebol que ali vai ser aplicável. E eles não entendem que futebol é entretenimento. Eu quero ficar 2 horas vendo pelo menos uma boa partida. Não, coloca time horroroso que o que importa é a transmissão na TV e o dinheiro que vai entrando. Cara, vai chegar no ponto que não vai entrar mais dinheiro, que esses jogos não dão mais transmissão, porque eu não fico imaginando quem não seja Vasco da Gama ver um espetáculo horroroso. Eu tô falando, deve ter sido um dos piores jogos que eu vi na minha vida de futebol. E olha que a gente já acompanha o Vasco na segunda divisão há muito tempo. Uma segunda parte aqui, já pedindo o seu like, eu quero saber o comentário de vocês sobre o estádio onde foi jogado, como é que foi o jogo. Se o Vasco da Gama, eu vou repetir aqui, e eu não dou importância para esse campeonato carioca, mas eu quero que o Vascão chegue pelo menos em 4º colocado para garantir ali a Copa do Brasil e os clássicos ali para falar que está na semifinal. Então esses jogos poderiam servir muito bem de laboratório, famoso laboratório, a gente discute tudo isso.
Mas se a própria diretoria, que está lá nos Estados Unidos, passeando em reunião com a 777, não deve nem estar sabendo aqui, coloca, ao meu ver, Emílio Faro para conduzir o Vasco da Gama no campo. Esse cara, com todo respeito, era melhor ter se mantido no anonimato, porque não tem a menor condição de estar na beirada do campo. Era melhor estar o Abel. Muito melhor estar o Abel. O cara não entende nada, você vê claramente que quando você está no estádio ou mesmo na TV, que ele fica perdido, olhando para os lados, querendo saber dos seus assessores o que fazer. Completamente perdido. Esse cara não pode mais conduzir qualquer tipo de jogo. Tá certo que o próximo jogo já deve ser o Maurício Barbieri, mas Emílio Faro não dá mais. É que eu falo que é o conceito. O Vasco da Gama fala que quer romper com o Carioca, mas mantém o Emílio Faro ali na frente do seu esquadrão dentro de campo. E você escala Paulo Vitor, que é o lateral esquerdo que a gente sabe que não vai render mais nada. Você escala o Matheus Barbosa como capitão do Vasco da Gama. Uns vão até discutir, eu até discuto, de repente mantém ele no elenco, mas nada demais. Você teve a estreia do Robson Bambu, que essa contratação ainda vai ter que ser mostrada para o que veio, porque nesse jogo não dá para avaliar nada. Muita gente até que falou, não, deu para avaliar como ele é ruim, não vou falar isso, vamos aguardar outros jogos. Mas lá na frente você escala Zé Santos e Eric. Então o que eu falo? A partir do momento que a própria direção do Vasco da Gama não escala seus juniores para você fazer esse laboratório, eu exijo vitória. Porque esses caras que entraram já têm experiência e se eles estão usando o uniforme da Cruz da Malta, tem que corresponder em campo. E eles não correspondem. Mas não é por falta de vontade, não, meu irmão. É porque eles são ruins mesmo. Tecnicamente são ruins. Você vê claramente que a posição deles em campo, as decisões que são tomadas nas jogadas são erradas, os passes são errados, os chutes são errados. No segundo tempo, eu não lembro de qualquer momento perigoso no lance, tanto do Audax, que ali no final ainda poderia ter feito o gol da vitória, numa falha ali da zaga, quanto do Vasco da Gama. Talvez só teve um chute do Juninho. Juninho esse que por que está escalado? Não era melhor você colocar qualquer garoto da base? Porque o Juninho já está indo em fevereiro para Orlando. Nem sei porque já não foi. Na verdade, não sei porque ele já não foi. Do jogo, a gente pode extrair o que eu acho. O gol foi bonito, até uma boa jogada do Paixão, mas das poucas que ele conseguiu fazer em campo, e uma boa colocação do Galarza. Ele já tinha que ter feito esse gol lá do Madureira, ele teve essa chance quando isolou. E ontem ele fez um bom gol. Eu acho que o Matias Galarza ele pode ser mantido no elenco do Vasco da Gama, mas mantido no elenco do Vasco da Gama para aprender ali a colocação. Acho que ele ainda tem que ter esse time do jogo, de quando você fazer falta, de quando você chegar. Eu acho que a vantagem, todos os outros, os jovens ali, você tem o zagueiro João Vitor, que é bacana, o Rodrigo, que está improvisado na lateral direita, você teve outros jovens ali, a estreia do GB, tem aquele Lincoln que parece bom, promissor, você teve isso. Teve muito melhor o Vasco da Gama ter entrado com a base, para a gente ver essa especulação, ia dar, mesmo que perdesse, ia dar uma satisfação maior para a torcida do que você entrar com Eric Santos, Eric e Zé Santos, por exemplo, que a gente sabe, e espero eu que ele não se mantenha no elenco, porque se o Paulo Braz está falando que o elenco do Vasco da Gama vai estar formado lá em abril e está faltando 2 ou 3 contratações, não. Está faltando quase todo o elenco de contratação. Tem que se refazer o elenco. E é o que eu falo. Não se muda só pessoas, mas se muda conceitos. A partir do momento que o Vasco da Gama está colocando esses refugos em campo, essa mentalidade atrasada continua. E é isso que a gente tem que romper demais. É isso que eu falei no meu vídeo de ontem. É romper com o passado, é romper com essa mentalidade de refúgio. Então, meus amigos, aqui, lembrando que o Vasco da Gama está em sétimo colocado, com 2 pontinhos, mas são 11 jogos, a gente ainda vai ver mais 9 jogos horrorosos. O Vasco da Gama para o Carioca só volta lá na outra quinta-feira, então dá tempo dos titulares retornarem aos Estados Unidos e a gente ver um Vasco da Gama mais formado. Porque o que a gente viu, uma jogada, colocações erradas, posicionamentos errados, um show de horrores, e espero que acabe com isso logo. Pelo amor de Deus, já no final eu estava agoniado quando é que esse jogo ia acabar. E eu quero saber da opinião de vocês. Vocês concordam comigo que a partir do momento que coloca Eric e Zé Santos, o Vasco não tinha que ganhar do Audax? Você gostou do jogo de ontem? Você acha que os jovens são promissores? O que você? Eu quero saber de você. Seu comentário aí embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tchau e saudações vascaínas!